Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro aqui do Nordeste do Brasil. Nós estamos estudando sobre as obras da carne, baseado na carta de Paulo, que escreve aos irmãos de Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 a 21. Assim está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice e glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vemos o que o apóstolo Paulo detalhou alguns pecados, e ele ainda diz que coisas parecidas com essas que foram citadas levam para o inferno. Nós vamos tomar por base hoje o pecado da idolatria. O que é idolatria? Idolatria é adoração errada. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem do pó da terra, e da costela do homem Deus criou a mulher, Deus fez com o único objetivo que o homem reconhecesse Deus como ser supremo, como único para ser adorado em toda a terra. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo ídolos, ou seja, esculturas de animais, esculturas de homens para serem adorados. Esse pecado se chama idolatria. Idolatria é você adorar a imagem de escultura, seja de homem ou seja de animais. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o povo transgrediu, deixando de adorar o Criador e passaram a adorar criaturas da terra. Existem igrejas religiosas que, quando uma pessoa morre, eles fazem uma escultura daquela pessoa que morreu e passa a adorar aquela estátua. Isso se chama idolatria. Nas igrejas evangélicas estava também acontecendo idolatria, que é os conhecidos cantores gospel e pregadores itinerantes. As pessoas estavam idolatrando pregadores de renomes, muitas das vezes tendo uma festividade nas igrejas, onde tinha irmão que tinha uma boa palavra, pregava bom e era irmão de bom testemunho. Eles deixavam de valorizar os pregadores da terra e pagava 3, 4 mil reais para vir um pregador de outro estado para vir pregar a palavra na igreja, na festividade ou no congresso da igreja, pagando cachês altos para aquele pregador. Isso se chama idolatria. Os shows gospel, aonde os cantores pulam, as pessoas vibram, as pessoas pinotam, choram, em shows evangélicos, idolatrando aquele cantor, isso é idolatria.
Também idolatria pode ser também o apego exagerado a um bem material que você tem. Certo dia, um homem comprou um carro. Veja bem, ele comprou um carro e ele botou na garagem. O carro zero, que era o sonho da família, foi realizado. Aquele casal tinha um filho. E de repente o filho, devido ser criança, e criança faz coisas que às vezes ele não entende, o filho daquele homem que comprou o carro, ele pegou uma tampa e riscou a tintura do carro, relou um pouquinho o carro, e o pai, naquela idolatria do bem material que havia comprado, quando ele percebeu que o filho tinha relado o seu carro, ele, tomado de uma ira, de uma raiva, ele pegou a mão daquela criança, do seu próprio filho, e começou a bater no carro. Aonde tinha a marca do risco, começou a ser marcado de sangue. A mão da criança foi ferida a ponto de sangrar. Pegaram a criança, levaram para o hospital. Quando chegaram no hospital, os médicos disseram: olha, papai, nós tivemos que amputar a mão do seu filho, porque ela ficou deslacerada. O pai ficou bastante preocupado e triste, porque ele tinha destruído a mão do seu próprio filho por causa da idolatria dos bens materiais. Chegou a hora da visita. Depois da cirurgia, a criança sem a mão já estava na sala de recuperação, se recuperando. A mãozinha da criança já tinha sido amputada. E chegou a hora da família visitar a criança. O pai entrou, olhou para o filho olhou para o pai e disse: papai, o senhor não está mais zangado comigo? E naquele momento, o pai começou a chorar. E ele disse: não, o papai não está mais zangado com meu filho, não. Aí ele disse: papai, eu também te amo. E eu prometo que eu nunca mais vou riscar o seu carro. O papai não está mais zangado comigo? Ele disse: não, eu não estou zangado não, meu filho. Não estou zangado com meu filho mais não. Ele disse: papai, eu prometo que eu nunca mais vou riscar o seu carro. Agora eu quero perguntar para o papai, quando é que a minha mãozinha vai crescer de novo? Naquele momento, foi de partir coração. O pai, vendo o filho dizendo quando iria crescer a mãozinha de novo, o pai saiu da sala e foi chorar. Por causa da ganância, do luxo, o pai agrediu o filho a ponto da mãozinha da criança ter que ser amputada. Meus irmãos e amigos, que isso sirva de alerta para todos nós. A idolatria, ela vai muito além do que adorar a imagem de escultura. Você pode idolatrar uma roupa, uma geladeira. Quantos e quantos pais, mãe e pais que espancam seus filhos, como eu vi na mídia, um pai espancando sua filha só porque ela riscou a geladeira. Quantas das vezes a gente fica irado porque alguém quebrou o seu celular ou relou a geladeira e a gente
valoriza mais os bens materiais do que a criança. Então que isso sirva de alerta, que nenhum de nós seja idólatra. Tudo que nós temos aqui no mundo é somente de uso passageiro. E que esse episódio desse pai que agrediu o filho porque riscou o seu carro a ponto de ter que amputar a mão da criança, que isso sirva de despertamento para você, que você não venha a se irar contra os teus familiares, aliás, contra ninguém, por causa de um bem material. O Senhor Jesus, ele disse, se alguém roubar o que é teu, dá também a túnica. Ame os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz que os idólatras serão lançados no lago de fogo. Então a idolatria é a adoração à imagem de escultura. A idolatria é você adorar um cantor, seja do mundo ou seja evangélico. Você adorar um palestrante, seja um palestrante do mundo ou um pregador do evangelho. Uma certa vez tentaram adorar os apóstolos. E quando o povo se ajoelhou para adorar os apóstolos rasgaram as roupas, ficaram pelados e disseram, olha, vocês não podem nos adorar porque nós somos homens como vocês. E no livro do Apocalipse, quando João estava recebendo as revelações do Apocalipse, ele tentou adorar os anjos de Deus. E os anjos disseram, olha, não faça isso, a adoração só pertence a Deus. Você não pode nos adorar. Nós somos criaturas, Deus nos criou. Então você tem que adorar o Deus que nos criou e não nós que somos as criaturas. É por isso que nós, os pregadores, nós somos contra esses pastores que ensinam o povo a adorar anjo, ensinam o povo a abraçar anjo. Isso é idolatria. Viu? Cuidado com esses pastores que andam ensinando o povo a adorar anjo. Entendeu? O anjo está aqui, anjo está acolá. Isso é culto aos anjos, isso é idolatria. Então fuja da idolatria, porque a idolatria leva para o inferno.